Nome do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Logo, logo nós já estaremos dando início à nossa live, nosso culto de ensinamento nesta noite. Vou aguardar um minutinho enquanto os irmãos vão entrando aí na live. Daqui a pouco nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Nosso tema em estudo: alcançados pela suprema sabedoria. Hoje nós estaremos entrando na 7ª parte desse estudo. Hoje é o nosso 11º encontro e temos estudado sobre esse tema tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Logo, logo iniciaremos, precisamente às 8 horas, daremos início a esse estudo da Palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos todos. É um prazer tê-los nesta live juntos para meditarmos na Palavra do nosso Deus. Hoje temos plantão espiritual na nossa igreja, temos obreiros preparados lá prontos para atender a necessidade dos irmãos. Hoje eles estarão servindo a ceia para aqueles que ainda não tomaram a ceia. Os irmãos podem procurar nossos obreiros, desde as 19h30 eles estão lá e ficarão até as 21 horas para atender a necessidade de cada membro. Deus abençoe os irmãos que já estão conectando aí. Tenho certeza que Deus, pela sua graça, mais uma vez, irá nos abençoar nesta noite. Já deixando comunicado, domingo é o culto com a participação das nossas irmãs do Círculo de Oração, e estaremos fazendo a live desse trabalho tão importante também no domingo. Os irmãos que já estão entrando aí, quiserem abrir as vossas Bíblias, Provérbio capítulo 3, nós faremos a leitura agora do versículo Provérbio capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 20. Paramos a parte do estudo no versículo 10, já falamos do versículo 1 ao 10, daremos continuidade agora do versículo 11 ao versículo de número 20. É o texto base para a continuidade desse estudo nesta noite. Os irmãos quiserem já abrir as vossas Bíblias, enquanto os irmãos vão entrando aí na live, daqui a pouco nós já estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco nós já estaremos dando continuidade. Deus é bom o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus é bom. É aquele que tem nos ajudado, nos auxiliado, tem nos protegido e tem cuidado das nossas vidas de uma forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. Faltam apenas 2 minutos. Os irmãos quiserem já abrir as vossas Bíblias, nós estaremos fazendo a leitura da Palavra do Senhor para darmos continuidade ao nosso estudo da Palavra do nosso Deus.
Provérbio capítulo 3, versículo 11 ao versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior é o seu lucro do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são os caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. E árvore de vida para os que dela comem, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com a sabedoria, fundou a terra, com o entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Louvado seja Deus. Vamos estarmos dando graça pela palavra neste momento, pedindo o auxílio do nosso Deus para que Ele venha, através da sua bondade e misericórdia, falar com as nossas vidas nesta noite, abrindo a porta da palavra e alcançando as nossas necessidades. Oremos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, Pai. Tu conheces as nossas vidas e aqui estamos primeiramente para Te servir, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor. Teus servos que têm conectados aí, para prestar-lhe a Ti este culto, Pai, para ser instruídos pela Tua palavra. O Senhor é o dono da palavra. Eu Te peço nesta hora, Pai, abre a porta da palavra. Ó Deus, e venha nos instruir, venha nos ensinar, através da Tua graça e bondade. Usa a minha vida nas Tuas mãos mais uma vez, segundo as Tuas misericórdias. Pai, e venha, ó Deus, nos instruir. Nada tenho sem Ti, Pai, nada posso. Ó Deus, eu sou neste momento, ó Pai, o menor dos menores. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça e bondade, mais uma vez, usa meus lábios para transmitir uma palavra aos Teus servos, à Tua igreja, aos Teus filhos e a todos, ó Pai, que serão alcançados por esta palavra. Peço-Te neste momento a Tua bênção e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, daremos continuidade então ao nosso estudo. Paramos no versículo 10, a sexta parte desse estudo, que tinha por subtema Instruções para uma vida próspera com Deus. Fechamos na terça-feira a última parte, o último ponto, melhor dizer, dessa sexta parte, que o desfecho total do nosso estudo é sobre o tema Alcançados pela Suprema Sabedoria. Hoje nós estaremos falando
a sétima parte, que tem como subtema conselhos mais valiosos do que riquezas. Conselhos mais valiosos do que riquezas. Não há riqueza nessa terra, se juntar todas elas para comparar. Não tem como comparar com a importância destes conselhos, que está além. São conselhos superiores. São muito mais valiosos esses conselhos do que as próprias riquezas. Porque quem traça esses conselhos, quem dá esses conselhos, quem propaga esses conselhos é a suprema sabedoria. É o Deus Todo-Poderoso. Percebemos que no versículo 11, o texto em evidência, começando por ele, o primeiro versículo dessa parte desse estudo, da sétima parte, vai traçar para nós alguns princípios importantíssimos para as nossas vidas. Olha o que diz o texto: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Essa é na versão corrigida. Agora vamos ver na versão nova atualizada o que diz esse texto. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Na linguagem de hoje, a tradução, a versão linguagem de hoje diz assim: filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Então percebemos que em 3 versões bíblicas de traduções, todas essas 3 versões abrange diretamente este conselho tão importante que é a correção, a disciplina de Deus, aonde nós estaremos falando nessa parte sobre um ponto: educados pela suprema sabedoria. Precisamos sermos educados pela suprema sabedoria, porque o Senhor é aquele que nos educa de uma maneira brilhante para que a proporção em nossas vidas seja de bênção e não de maldição, seja de vida e não de morte, seja de paz e não de guerra, seja de salvação e não de perdição. Então, a abrangência desta educação nos conduz ao céu, à presença de Deus. E isto é importante para as nossas vidas. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter essa ciência, que aqui o ponto desse texto está falando de 2 situações importantíssimas, aonde Deus tem o direito para que possa trabalhar em nossa vida, em nosso viver, e que possamos sermos instruídos por Deus. Aqui somos filhos e somos servos. Não se esqueça desses 2 pontos. Nós somos filhos e nós somos servos. Interessante que o filho que ama seu pai, porque se Deus é o nosso pai, nós somos os seus filhos. E se somos filhos, Deus é o nosso pai. E quem tem Deus como seu pai, precisamos entendermos que nós, como filho, na qualidade de filho, na posição de filho, nós é um filho que ama o pai. E um filho que ama o pai obedece. Um filho que ama o seu pai, ele obedece.
e a atração desta ação em nossas vidas nos propaga também que nós somos também servos. E o servo que honra o seu senhor, ele também respeita. Então temos aqui dois requisitos básicos para estarmos de acordo a esta instrução divina e ser educado por Deus. Ou seja, como filho que ama o seu pai, precisamos obedecer. Se somos filhos de Deus e nós amamos a Deus, então nós precisamos obedecer a Deus. E se nós somos servos de Deus e nós honramos a Deus, então nós precisamos respeitá-lo como Senhor em nossas vidas. Em todas as áreas em nossa vida, em todo lugar, aonde quer que estejamos, precisamos ter essa ciência que nós somos filhos de Deus e nós somos servos de Deus. E para isso, precisamos entender, melhor dizer, que para que possamos ter essa estrutura em nossa vida, precisamos de quê? Do manual educativo. Na escola não tem os livros para nos traçar o aprendizado? Na educação divina, na educação de Deus para os seus filhos, para os seus servos, também tem o manual educativo. E eu te convido para conhecê-lo, ou você lembrar, ou você fazer mais análise desse manual educativo. Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Paulo, instruindo a Timóteo, declara para ele e informa, sendo instruído pela suprema sabedoria que estava inspirando a sua vida, para mostrar esse manual educativo. Se queremos ter uma vida de amor a Deus, precisamos recorrer a esse manual. Se queremos ter uma vida de servos de Deus, precisamos recorrer a esse manual. Para quê? Para obedecê-lo, para respeitá-lo, para honrá-lo, para amá-lo. Então precisamos termos em nossa vida este manual. Olha que diz para aqueles que já acharam, 2 Timóteo, e para aqueles que não encontraram, mas pode acompanhar aqui, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o que diz o versículo 16. Olha o manual, aonde ele nos leva, aonde ele nos condiciona, que são as santas sagradas escrituras, e deve ser o nosso manual educativo todos os dias. Precisa ser interligado em nossa vida em todo momento. Aí o versículo 17 vai dizer: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, o que nos instrui, o que nos ensina, quem nos conduz a ter um princípio sadio, sólido, louvável, é a palavra de Deus. Não é conceitos humanos, não é conceitos de pensadores, não é teorias de homens, é a palavra de Deus.
que ela possa a cada dia, na minha e na tua vida, ser o nosso manual educativo. Você pode glorificar a Deus? Você está com o manual educativo aí nas suas mãos? Você tem meditado nesse manual educativo? Você quer ter uma vida próspera? Uma vida abençoada? Interessante que tem pessoas dizendo: está escrito, onde pôr a planta dos meus pés, o Senhor me dará como herança. Mas precisamos primeiro entender o desfecho de tudo isso, ser instruído, ser orientado pelo manual, porque o manual colocará os nossos passos aonde Deus está nos dando por herança. Não põe os passos em qualquer lugar. Entenda aqui, o manual coloca os nossos passos aonde o Senhor tem conquistado para as nossas vidas. Por isso que antes do Senhor dizer isso para Josué, demonstrar a promessa, ele diz: antes medita na minha lei, de dia e de noite. Busca o manual, Josué. Minha irmã, busca no manual. Meu irmão, busca no manual a direção, a designação da sua vida, a designação das suas escolhas. Busca no manual. O manual vai nos direcionar, vai nos conduzir, e ele nos conduzindo, por certo, colocará nossos pés em terras que o Senhor tem nos dado como herança. Deu para entender? Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Ser direcionados pela palavra de Deus. Lembra que Jesus falou? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, ou seja, o meu manual educativo estiver na tua vida, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isto quer dizer que o manual primeiro vai nos instruir a pedir, vai nos ensinar o que pedir. Por isso que o Senhor diz: pedireis tudo o que quiserdes. Mas antes de ele falar pedirei tudo o que quiserdes, ele diz: as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim. Ou seja, eu vos direcionando, eu em vossas vidas, e o meu manual educativo te direcionando, tudo o que você pedir, porque haverá uma direção. Tudo que você pedir será segundo a vontade do Pai, então se cumprirá na tua vida. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tanto que Tiago, ele na sua carta fala sobre isso. Muitos pedem e não recebem porque pedem mal, porque não tem um direcionamento. Então precisamos termos o manual educativo. Cutuca o teu irmão, a tua irmã, teu esposo, a tua esposa, diga: vamos buscar ajuda, a direção no manual educativo. E o manual educativo de Deus é as Sagradas Escrituras. É a sua palavra que direciona as nossas vidas. Não é fábulas humanas, não é conceitos humanos. Não, é a palavra de Deus que precisa direcionar as nossas vidas. Ou melhor, nós precisamos que ela direcione as nossas vidas a cada dia. Quem ama e educa tem a vida educada. Quem ama e tem a vida educada tem o direito, ou seja, aquele que ama e educa as nossas vidas. Vamos entender aqui? Aquele que nos ama de verdade e que educa as nossas vidas, ele tem o direito de quê? De nos corrigir. Tem filho aí assistindo com o pai? Meu caro jovem, minha cara jovem, meu adolescente, minha adolescente, se o teu pai, tua mãe que te ama, tem um direito de te corrigir. Não, guarde isso. Porque o pai e a mãe querem o nosso bem.
não quer o nosso mal. Então, se Ele te ama, ela te ama, tem te nutrido, tem te ajudado, tem cuidado de você, Ele e ela têm o direito de te corrigir. Assim também como o nosso Pai Celestial, que nos ama, que nos nutre, que nos protege, que cuida das nossas vidas, que nos abençoa, que está conosco todos os dias, Ele também tem o direito de nos corrigir. Abra sua Bíblia aí. Olha, vamos voltar ao texto oficial. Versículo 12 vai nos mostrar isso. Olha o que diz: porque o Senhor repreende a quem ama. Olha aqui, ao direito do Senhor, o Senhor repreende a quem ama, e assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Assim como seu pai e a sua mãe, que quer o seu bem, que te ama, tem o direito de te corrigir, Deus, o Pai eterno, que está além do nosso Pai físico, além do nosso Pai materno ou paternos, materno e paternos, além, muito além do que eles, Ele também tem o direito de nos corrigir. Amém? Deus é o teu Pai. Deus é o teu Senhor. Se Ele é o teu Pai, você precisa que Ele seja também o teu Senhor. Deus é o teu Pai, Deus é o teu Senhor. Faça essa reflexão. Aí se pastor, logicamente. Então, se Deus é o nosso Pai, se Deus é o nosso Senhor, Ele tem o direito de exigir de nós o que é preciso, o que é necessário para o nosso próprio bem. E detalhe, para o nosso próprio bem, porque quem conhece o futuro é Deus. A suprema sabedoria que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que possamos a cada dia sermos orientados pelos conselhos da suprema sabedoria. Ouvir a tua voz. Percebemos que em Apocalipse, quando ele dá revelação a João na ilha de Pátimo, em várias maneiras e falando para todas as igrejas da Ásia, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito aqui é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que direciona as nossas vidas e que precisamos ouvir a cada dia, que inspira a sua palavra para não ser apenas um livro. É muito mais do que um livro, é um manual educativo. Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 30 e versículo 21. Se Ele é o nosso Pai, se Ele é o nosso Senhor, e nós reconhecemos isso, nós precisamos deixar que Ele nos corrija, que Ele nos eduque. Nós precisamos disso. É uma necessidade de cada um de nós. É uma necessidade de cada filho e de cada servo. Isaías capítulo 30, versículo 21, nos diz assim as Sagradas Escrituras: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a direita e nem para a esquerda. Nossos passos não podem serem desviados. Precisamos ouvir mais a suprema sabedoria. Precisamos mais buscar os seus conselhos. Precisamos
a cada dia sermos mais orientados. Quem busca o conselho da suprema sabedoria vive de vitória em vitória. Quem busca o conselho diário da suprema sabedoria não tem a fé frustrada. A sua embarcação não naufraga. Porque dentro desta pessoa, dentro da sua vida, há um princípio de fé. Há uma convicção intensa que faz atravessar e superar qualquer desafios na vida. Porque ele sabe a quem serve, sabe quem é o seu Pai e sabe quem é o seu Senhor, o dono da sua vida. Nós temos um dono, nós temos um Pai, nós temos um Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Pai, nós temos um dono, nós temos um Senhor. E este Senhor, esse Pai, ele tem o prazer de ver os seus filhos felizes, os seus filhos alegres, de ver os seus filhos fortes. E quando estamos fortes, é a sua alegria. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se a nossa força for pequena no dia da peleja, a nossa força, a nossa estrutura será frágil, será pequena, a nossa fé será minúscula. É isso que Deus está dizendo para nós. Precisamos estarmos vinculados, sólidos, equilibrados, fortalecidos, convictos de que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. E para aumentar a tua fé, precisamos recorrer ao manual. É o manual que acrescenta a nossa fé. É a vida de oração, é a vida de devoção a Deus que acrescenta a nossa fé. Tanto que Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o manual educativo. Se apoia hoje, meu irmão, se apoia hoje, minha irmã, no manual. Tem tanta gente vivendo uma vida ansiosa, depressiva, e esquecendo que no manual, só se você fizer uma análise básica, tem mais de 8.000 bênçãos já decretada, proferida para aqueles que são filhos e aqueles que são servos. Tira a tua ótica do problema. Ergue os teus olhos, põe a tua ótica naquele que é o teu Pai, naquele que é o teu Senhor, e tu verás a diferença na tua vida. E recorra ao manual educativo. Aí o versículo 23, ainda em Isaías, no capítulo 30, o versículo 23, porque aqui não é versículo isolado, olha o que vai dizer o versículo 23 agora. Então te dará chuva sobre a tua semente. O Senhor está dizendo: eu vou abençoar o trabalho das tuas mãos. Chuva sobre a semente está dizendo: o que você plantou, eu vou mandar a chuva para que ela possa brotar, para que ela possa crescer, ela possa produzir e você gozar dos frutos. Com que será fértil. Olha o que o Senhor está dizendo. E cheia. Ou seja, essa semente será fértil e cheias. Deixa eu voltar o texto aqui. Então te dará chuva sobre
a semente, a tua semente, com que semeardes, ou semeares a terra, o que você semeou, como também o pão da novidade da terra. O Senhor está dizendo, eu vou te dar o pão da novidade. Não é o pão abororado, é o pão da novidade, não é o pão velho, é o pão novo, é da novidade, é do trigo novo que vai brotar, daquilo que Deus fará sobre o fruto do seu trabalho. O Senhor está dizendo, eu vou te abençoar com novidade. Para Israel, ele está dizendo direto, porque era o princípio que eles viviam da agricultura, aonde já falei na semana passada, ou na terça-feira, o histórico da sua economia, das suas finanças, era o trigo, era a oliveira, era a videira. Aqui para nós está dizendo, eu vou abençoar o trabalho das tuas mãos, aquilo que você tem produzido. Para nós está dizendo o que você produz. O Senhor está dizendo que vai mandar a chuva para que possa ter a bênção dele na produção do que você tem em suas mãos. Aí o texto vai continuar dizendo, naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Sabe o que Deus está dizendo para Israel aqui? Está dizendo, haverá para o teu gado pastos verdejantes, haverá alimento, eles vão pastar bem. Ou seja, ele está dizendo, eu vou abençoar aquilo que você tem feito, aquilo que você tem conduzido, aquilo que você tem nas tuas mãos, aquilo que você tem cuidado. O Senhor está dizendo, eu vou fazer prosperar. Você crê? Você toma posse dessa palavra? Você toma posse nessa noite? Aqui é uma palavra diretiva da parte de Deus. Você toma posse nessa noite? Recorra ao manual, porque Deus abençoará poderosamente a tua vida, fará prosperar o teu caminho e aquilo que você faz. Percebe-se que as nações que recorreram ao manual educativo divino são nações prósperas. Vocês perceberam isso? A Inglaterra, Estados Unidos, todos esses países e muitos outros que recorrem ao manual, a Escócia e outros que têm um histórico de traduções bíblicas maravilhosa, tem histórico de dedicação a esse manual educativo de uma forma tremenda. E quanto que Deus tem abençoado essas nações, quanto que Deus abençoou. Logicamente, alguns que, por causa da ingratidão, muitos até esqueceram de Deus. Mas a bênção de Deus é visível para que todos vejam. Quando há um princípio educativo divino, a bênção de Deus é derramada sem medida. Que Deus derrame essas bênçãos sobre a nossa nação. A nação está caminhando para um princípio aonde está levando a nação. Muitos que não reconheciam isso já têm abrido seus olhos, alguns, para ver que aonde há um princípio divino, há uma educação divina, há a bênção de Deus sem medida, derramada de abundância. Quanto mais o homem reconhecer em sua vida os conselhos de Deus e acatar os seus conselhos, terá uma vida próspera e abençoada. Mas vamos darmos continuidade, porque é um assunto muito importante, porém extenso. Então nós não podemos nos esquecer da educação do nosso Pai Eterno. Nós não podemos abrir mão. Algumas nações têm aberto a mão, mas nós não podemos abrir mão. Temos que prosseguir
temos que continuar. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos prosseguir, precisamos avançar. Em uma certa época na história de Israel, de Judá, nação sul, que houve ali o povo purificar-se para Deus, restaurar o altar de Deus nos dias de Asa. Ali ele estava indo em um rumo tão importante. Aí Deus toma um profeta no meio do arraial e diz: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aqui Deus, usando o profeta, está lembrando a eles do que eles fizeram, está lembrando a eles os atos que eles tiveram, mas a palavra era motivacional para mim também e para você. Esforce mais. Você tem feito até aqui, continue fazendo. Pastor, eu tenho meditado na palavra, tenho a cada dia recorrido o manual. O Senhor diz: esforça mais, a cada vez mais, porque a vossa obra tem uma recompensa. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 15 e versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Não deixa as tuas mãos desfalecer, meu irmão. Com esse tempo de pandemia, sem poder até ir para a igreja cultuar, não deixa as tuas mãos desfalecer, não. Ergue as tuas mãos, firma os teus joelhos, fortalece o teu ânimo, sustenta através da fé e diga: Senhor, pode contar comigo. Eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. Nada vai me tirar da tua presença. Ainda que eu seja limitado a ir para a igreja, mas a tua presença estará aqui na minha vida, na minha casa, e eu estarei te servindo da mesma forma, adorando o seu santo nome. Fortalece as tuas mãos, em nome de Jesus. Continua fortalecendo cada vez mais, porque Deus fará o melhor para as nossas vidas. Não se esqueça. Vamos vermos aqui essa educação do Pai Eterno. Abra sua Bíblia aí, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Aqui há um compêndio de instrução do Pai. Vamos ficar um pouco aqui em Hebreus para nós entendermos aqui essa fonte da suprema sabedoria, nos dando água para bebermos. Vamos ver aqui, porque essa fonte é extensa. Vamos ver, o escritor aos Hebreus vai nos falar, sendo inspirado pelo Espírito Santo, a suprema sabedoria nos instruindo. Olha que diz o versículo 5, observe, Hebreus capítulo 12, começando com 5. Não se esqueça da educação do Pai Eterno. Não se esqueça. Se tem guardado a educação do seu Pai terreno, nós não podemos jamais esquecer da educação do nosso Pai Eterno. Olha o que diz o texto sagrado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Traz a tua memória, traz a tua lembrança, traz aqui para a tua vida que Deus corrige aquele que Ele ama, que Deus corrige para o nosso próprio bem. Muitas vezes nós estamos na zona de conforto e Deus quer nos tirar da zona de conforto para uma intimidade com Ele. Muitas vezes estamos acomodados com o ambiente e Deus aí começa a trabalhar em nossas vidas e dá aquele despertamento, diz assim: desperta, homem,
Desperta, mulher, eu tenho obra na tua vida ainda para estar realizando nessa terra. Então é o conselho divino. Traga sua lembrança hoje. Não se esqueça da educação do seu Pai eterno. Não remova os marcos dos antigos. Tenha muito cuidado com os formadores de opiniões do século 21, que vão até contra o princípio bíblico, trazendo doutrinas que Cristo não está, trazendo ensinamento para tirar de você aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Não se esqueça que Deus não muda, Deus é imutável. Em todas as gerações, Deus sempre foi o mesmo. Em todas as eras, em todas as fases, em todas as tradições que o Senhor atingiu com a sua presença, tradições diferentes, povos diferentes, linguagem diferente, cultura diferente, tudo diferente, ideologia diferente, mas sempre Deus mostrou o seu modelo educativo e sempre foi o mesmo. Então ninguém vai mudar o modelo educativo de Deus. Recorra ao manual. Quando alguém vem com algumas coisas fora, recorra ao manual. Observe o que o manual vai dizer sobre isso. Observe que o manual nos instrui em relação a isso. Não se proste e não dê ouvido a ideologias de homem. Siga o manual. Lembra da correção educativa do nosso Pai eterno. É isso que o escritor hebreu está nos abrindo. E nós não nos desmaiar com isso, não nos entristecer, ter como coisa má para nossas vidas. Não é para isso, é para o nosso bem. Cutuca o teu irmão, cutuca a tua irmã e diga: Deus te corrigiu, foi para o teu bem. Deus te corrigiu porque Ele te ama. Deus te corrigiu porque Ele quer o teu bem. Ele quer você para Ele e não para o mundo. Ele quer ser a propriedade na tua vida e que você venha ser para Ele propriedade peculiar. Peculiar quer dizer propriedade exclusiva de Deus, propriedade especial de Deus. Não abra mão dos padrões divinos. Não abra mão dos marcos dos antigos. Não abra mão da doutrina de Cristo, nem por A, nem por B. Pode falar com dicção, com uma boa fonação, uma boa oratória, pode ser eloquente, pode ter um português clássico, pode ter bem expresso a sua fala, pode ter todas as técnicas importantes dentro da comunicação, mas se sair do princípio divino, não aceite. Pode ter conhecimento de todo o universo, mas se saiu do princípio divino, não aceite. Recorra ao manual. Lembra da correção divina. Lembra do Pai eterno. Ele nunca mudou. Ele nunca mudou. O que Ele foi no passado, Ele é no presente. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Não se esqueça também dos seus princípios. Não se esqueça. Olha o versículo 6 aí de Hebreus. Vamos pegar essa cartilha para as nossas vidas, esse compêndio de informação da suprema sabedoria. Olha o que diz o versículo 6. Não se esqueça também dos seus princípios, porque, olha o que diz o versículo, porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. O princípio divino é esse. Ele te ama e te corrige.
Ele te corrige e te abençoa. Quando nós obedecemos, quando nós reconhecemos, a bênção dele estará presente sobre as nossas vidas em todo momento do nosso viver. Então, não se esqueça também dos seus princípios. Correção. Vamos entrar aqui nesse fator que estão sendo muito debatido hoje pelos facilitadores para ir para o céu, escancarando a porta, onde próprio Cristo falou que a porta é estreita e larga é a porta que conduz à perdição. Infelizmente vivemos uma era de muito conhecimento, e nessa era de muito conhecimento, muitas informações, muitos conceitos, muitas ideologias, muitas teorias, muitas pregações, muitas mensagens, escancarando a porta do céu, aonde o princípio, a fonte da sabedoria, diz diretamente para cada um de nós que a porta do céu é estreita. A porta do céu é estreita. A porta aberta é a perdição. Então observe aqui o versículo 7 aí de Hebreus. Aqui a correção não é sinônimo de falta de amor. Entenda aqui, a correção não é sinônimo de falta de amor. Hebreus 12, 7. Olha o que diz o texto. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? É uma interrogação. Que filho há que o pai não corrija? Então, a correção não é sinônimo de falta de amor, quanto muitos propagam. Cadê o amor? O amor está na correção, mostrando o caminho, mostrando a direção, conduzindo para um princípio aonde Deus está presente. Haverá muita surpresa naquele dia, meus irmãos. Muita surpresa. O Senhor deixou bem claro isso, que haverá muita surpresa. Muitos chegarão dizendo: não pregamos no teu nome, não expulsamos demônio, não curamos no teu nome, não profetizamos no teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Continuidade do pecado. Sabe o que é continuidade do pecado? É pecar e não ser corrigido e não aceitar a correção. É não corrigir o seu erro. É continuidade do pecado. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque no momento de me conhecer, vocês não quis me conhecer. No momento de buscar no meu manual educativo, vocês não quis buscar no meu manual educativo. Vocês quis ouvir mais as falas do homem do que a minha correção. É muito sério isso aqui. É muito sério. Haverá muita surpresa naquele dia. Expulsar demônio, isso não propaga que tem comunhão. Profetizar, curar, isso não propaga que está salvo. Tanto que a suprema sabedoria, ele já instruiu antes de sair dessa terra, que haverá muita surpresa naquele dia. Chamar o nome de Deus, do Senhor Jesus, não propaga que é ser salvo. O que propaga ser salvo é ter um pai e ser obediente a esse pai. É ter esse Senhor e honrar esse Senhor. Ser fiel a Ele. Ser obediente a Ele. Isso propaga a salvação. Somos filhos de Deus e não bastardos. Vamos ver aqui esse compêndio, versículo 8. Hebreus nos mostra isso. Versículo 8, aí do capítulo 12. Nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos.
Bastardos vivem a vida alheia do jeito que quiser. Bastardos vivem uma vida sem disciplina, sem correção. Bastardo vive uma vida no decurso, como a banda vai, ele vai. Onde o vento leva, ele é levado. Assim é o bastardo. Mas filhos não. Filhos sabe a casa do seu pai. Filho sabe que ele é herdeiro. Filho sabe que ele faz parte de uma família. Filho sabe que ele tem direito paterno. Filho sabe que ele precisa obedecer o seu pai. Filho sabe que ele precisa ter uma vida com o seu pai. Que ele precisa agradá-lo. Ele não é bastardo, ele é filho. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus, minha irmã. Porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. Fomos comprados pelo alto e sublime preço. Nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. E o aceitamos em nossa vida, esse sacrifício. E todos aqueles que o aceitou, esse sacrifício, o Senhor constituiu como filho de Deus, porque ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos os quantos o receberam, ele deu o poder de ser constituídos filhos de Deus. Nós somos filhos. Cuidado com as mensagens e com os mensageiros que de vilões que muitas vezes nós somos, nos coloca como vítima. Pastor, tem hora que nós somos vilões? Somos. Quando nós erramos o alvo, nós somos vilões. Quando nós pecamos, nós somos os vilões. Deus não é vilão, nós somos vilões. Muito cuidado com as mensagens, com os pregadores. Muito cuidado, que nos faz de vilões, nos faz vítima. Muito cuidado. Dá um exemplo, pastor. Vou te dar um exemplo. Coitadinho dele. Coitadinho dela. Para que tudo isso? Importante é que está na igreja. Temos ouvido isso ou não? De vilões nos faz vítima. Muito cuidado com esses mensageiros e com essas mensagens. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Hebreus capítulo 12. Ainda, versículo 9. Vamos ver esse compêndio. Eu quero fechar nesse compêndio hoje. Versículo 9. Além que tivemos nossos pais segundo a carne, além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É uma pergunta. Diante desses vilões e diante dessas mensagens, e dos que têm aceitado essas mensagens, é uma pergunta. E é uma vacina para nós. É uma vacina. Vou voltar ao texto, que é uma interrogação da suprema sabedoria para cada um de nós. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Nós não temos nossos pais segundo a carne? Deixa eu esclarecer aqui rapidamente. Nós não temos nossos pais? Pai, mãe. Na Bahia chama painho, maninha. Papai, mamãe, aqui em São Paulo. Nós não temos? Para nos corrigir, ele nos corrige quando é preciso. Qual o filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se não foi, está errado. O pai que não corrige o filho está em falta. Está
destruindo o futuro dos seus filhos. Porque o pai precisa corrigir. Aí o texto vai dizer: e nós os reverenciamos. Nós não reverenciamos? Nós não obedecemos? Não aceitamos? Muitas vezes até com bicão, esmungando, mas nós sabemos que o pai e a mamãe corrigem para o nosso próprio bem. Não é isso? Agora aqui, observe. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos? Se reverenciamos ao Pai terreno e ao Pai dos Espíritos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que tem em nós a fagulha da vida, que Ele pode tirar a qualquer momento. E se Ele tirar a fagulha da vida, nós deixa de existir nessa terra? Nós não temos que reverenciar a Ele? Então esse coitadinho, coitadinha está fora. Entende? Para que tudo isso? Está fora. Aqui não é conceito humano. Aqui não é doutrina de igreja. Aqui é doutrina de Cristo. É a palavra de Deus. Precisamos e necessitamos de correção. Ai de nós se não fosse corrigido por Deus. Porque a nossa carne, ela é propensa a buscar as coisas da carne. É uma luta constante. E precisa umas horas Deus vir e dar uns embates em nós para nos dar uma despertada. Vamos continuarmos aqui para eu fechar, que falta apenas 5 minutos para nós fecharmos o dia de hoje. Olha que diz o versículo 9. Ou melhor, após o versículo, eu coloquei aqui: uma casa bem ajustada, é um pensamento meu, é construída em um terreno sólido. Escute aqui: uma casa bem ajustada é construída em um terreno sólido. Podemos recorrer à Bíblia e ver que o Senhor aconselha que edifique a sua casa sobre a rocha. Tá? Porém, não é apenas ter um lugar sólido para construir a casa. É como edificar essa casa. Para os construtores, tem muita mais amplitude de conhecimento do que o próprio eu sobre esse assunto. Mas somos observadores e percebemos que uma construção na mão do construtor tem alguns instrumentos que ele usa para que essa casa seja bem edificada. Eu destaquei aqui. Ela é construída com esquadro, com linha, com nível, com escala e com prumo. Se faltar esses instrumentos, essa casa não vai estar no esquadro, essa casa não vai aceitar reboco, porque precisa desses instrumentos para que seja uma casa ajustada. Guarde aí, ela precisa de esquadro, ela precisa de linha, ela precisa de nível, ela precisa de escala ou trena, ela precisa de prumo. Casa desaprumada, irmão, pensa o trabalho que dá para pôr reboco depois, ou para ela sustentar em pé. Casa sem linha, pensa como vai ficar. A casa sem esquadro, imagine que desequilíbrio será essa construção. Isso está falando aqui de princípio. Deus pode passar em nossa vida o esquadro? Faz uma pergunta para você mesmo. Nem faça para quem está ao teu lado aí. Faz uma pergunta para você mesmo. Deus pode passar o esquadro? Deus pode passar a linha? Deus pode pôr no nível? Tem hora que nós sai do nível, não é verdade? É ou não é? Tem hora que nós sai do nível e falamos até o que não é para falar. Ferimos para quem não era para ferir. Não é isso? Nós sai do nível muitas vezes.
Não é verdade? Deus precisa pôr a gente no nível. Faz a pergunta para você mesmo, para a tua alma. É necessário pôr no nível ou não? Precisa de escala? A cana de medir? Precisa? Que Ezequiel fala da cana de medir? Precisa ser medida? Para que não saia da qualidade que é importante para essa casa? Ela precisa de prumo? Você precisa de prumo? Faça essa pergunta. É necessário Deus passar o prumo muitas vezes na nossa vida? Nós damos uma desajustada fora, não é verdade? Muitas vezes acordamos, até levantamos, até um pouco desajustada, e Deus vai lá e põe um prumo. Deu para entender o princípio? Isso é o pai corrigindo. É a correção de um pai. Ele quer a nossa vida bem com ele. Não se esqueça, nós somos um edifício para Deus. Somos pedras vivas, como Pedro escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 2. Nós somos edificados casas espirituais. Não se esqueça disso. Deixa Deus ajustar a tua casa. Não dá ouvido a essas mensagens que querem tirar o equilíbrio de Deus em tua vida. Mas deixa Ele ajustar a tua casa hoje. Deixa Ele corrigir a tua vida. Eu amo como Deus me corrige, amados. Pensa numa pessoa que ama quando Deus corrige, sou eu. Porque eu sinto o amor de Deus me corrigindo. Eu sinto Ele dizendo, meu filho, eu quero você melhor. Eu quero você melhor do que ontem. Eu quero o amanhã seu melhor do que o teu dia de hoje. Isso é amor, amado. Isso é amor. É conselho de amor. Muito mais além do que riqueza dessa terra. Vamos fecharmos aqui, que é 9 horas. Vamos fecharmos. Detalhe. Essa casa tem um marco. Eu quero fechar aqui essa parte. Essa casa tem um marco. Casa bem ajustada. Casa com os instrumentos certos. Casa sólida. Porém, ela tem um marco. Ela tem um guia. Ela tem um direcionamento para o nível de toda a casa. Ela tem um ponto central. Essa casa tem um marco. E esse marco da minha e da tua casa se chama Jesus Cristo. Deixa Ele continuar na tua vida sendo o Senhor. Deixa Ele continuar sendo na tua vida o seu guia, a direção. Deixa Ele continuar sendo o direcionamento da tua construção. Lembra, tem hora que você é filho, tem hora que você é servo, tem hora que você é castelo para Deus. Você é edifício para Deus. E o marco se chama Jesus Cristo. E para revelar esse marco, Ele próprio propaga nas Escrituras e diz: examinai as minhas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Busque esse marco nas Escrituras. O direcionamento nas Escrituras. Não se esqueça deste manual. Não se esqueça. Semana que vem, terça-feira, nós daremos continuidade falando o objetivo da correção divina para com as nossas vidas. Diretamente, vamos entender esses benefícios. E vamos ainda continuar nesse compêndio aí de informação da sabedoria divina, da suprema sabedoria, falando e abrindo para nós esse mistério no livro de Hebreus. E vamos dar continuidade falando de uma coisa muito importante: a revelação das duas fontes da verdadeira prosperidade. Diga, pastor, quais são essas duas fontes? Vocês querem saber? Terça-feira, às 19h30, nós estaremos
falando desses objetivos e falando dessas duas fontes. Você quer uma vida próspera, abençoada? Eu também quero. Então vamos juntos vincular em nossas vidas essas duas fontes. Deus abençoe. Obrigado pela conexão. Um beijo no coração de todos. Uma noite abençoada debaixo do cuidado de Deus sobre as vossas vidas. Que a mão do Todo-Poderoso possa te guardar, te proteger. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta noite. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por esta noite, Pai. Senhor, nos concede-nos de estarmos mais uma vez meditando sobre a Tua Palavra. Eu oro por todos os Teus filhos nesta hora, Pai. Visita cada um as suas necessidades, estenda as suas mãos. Pai, eu oro pela família enlutada. Eu oro pelo irmão Vanderlei, ó Deus, que perdeu, melhor, não perdeu seu filho, seu irmão, mas o seu irmão está com o Senhor, Pai. Ele ganhou para Ti, mas tem deixado o vácuo que é a saudade, a ausência por um momento, e esse momento logo, logo terminará, Senhor. Mas Tu sabe que a dor da perda traz para nós, Senhor, um desconforto, traz tristeza. Pai, eu te peço nesta hora que o Senhor conforte a família lutada. Ó Deus, eu peço que o Senhor visite, ó Pai, e cuide desta família. Pai, eu te peço a Tua bênção. Oro também, Senhor, por todos que foram infectados com esse vírus, que o Senhor continue guardando e protegendo e restaurando, Pai. Que o Teu cuidado possa estar na vida daqueles que creem no Teu nome, pois tem o Teu auxílio. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos, Pai, e aqueles que têm perdido seus entes queridos, perca que eu falo, porque, Senhor, não estará conosco agora, mas estão contigo, Pai. Eu quero te pedir o Teu consolo, o Teu bálsamo. Abençoe, tome em Tuas mãos e peço-te uma bênção especial sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor guarde, proteja e dê a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a vossa vida, desde agora e para sempre. E diga comigo, amém. Deus abençoe. Obrigado pela conexão. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor.